até o versículo 15 a 20. Deuteronômio 28, versículos 15 a 20. Deuteronômio capítulo 28, versículos 15 a 20. Ok? Se alguém puder escrever aí. Pronto, o Luiz Eduardo já colocou ali. Deuteronômio 28, versículos 15 a 20. A palavra de Deus diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a derrota, em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Eu lhe disse que hoje a palavra seria de confronto, seria forte. E eu queria pedir a sua atenção, eu queria pedir a sua preciosa atenção nesse momento, né? Tanto aqui no YouTube quanto no Facebook. Preste atenção na palavra de Deus, porque hoje é uma palavra de libertação, pastora Cida. Amém. E esta palavra, ela vai quebrar correntes. Esta palavra vai derrubar muralhas. Esta palavra vai desatar. Deus vai revelar na sua mente, no seu coração, onde precisa haver libertação. Eu quero apenas iniciar lhe dizendo o que significa maldição, pastor. Maldição. O próprio nome, se a gente dividir o nome, decompor, nos dá um entendimento. Maldição é o mal em ação. Maldição é o mal em ação. É quando um homem e uma mulher dão legalidade, dão autoridade, o mal, para agir na sua vida. Quando uma pessoa dá poderes ao mal, através de atitudes erradas, de pecado, de rebeldia, nós vamos falar sobre isso, permite que o mal entre em ação. Veja bem, irmãos, nós somos cercados por bactérias, vírus, do sarampo, da tuberculose, da pneumonia, vírus, bactérias, sabe? Nos cercam diariamente. Por que nós não adoecemos? Porque nós somos vacinados. As vacinas fortalecem o nosso sistema imunológico. E ainda que os vírus entrem, passem por nós, eles não desencadeiam a doença, a enfermidade. Porém, se eu não me alimentar, se eu não descansar, se eu não tomar as vitaminas necessárias, eu irei enfraquecer o meu sistema imunológico defensivo, e essas enfermidades oportunistas irão entrar, irão desgraçar com o pulmão, com os rins, com o sangue, com os ossos. Está entendendo? Assim é a maldição, pastora Cida. Nós vivemos cercados, irmãos, por demônios, por pragas, por maldições espalhadas nesse mundo. Nós vivemos num mundo que a Bíblia diz jaz no maligno. Vivemos num mundo onde o pecado é a moda, a devassidão, a desgraça campeia na cultura, e a gente anda no meio disso. Você vai trabalhar, você passa por toda essa desgraça, toda essa miséria, toda maldição, toda doença. Você entra num ônibus, você está dirigindo seu carro na estrada, você está cercado de maldades, de pensamentos maus, de olho gordo, de inveja, de gente com ódio, de gente com Satanás nos coros. Mas é a verdade.
Aí como não ser atingido por isso? Sendo blindado pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Sabe, irmãos? Mas olha, irmãos, maldição é quando você dá lugar, quando você dá poder ao mal. E é preciso também, escute bem, e é preciso também que Deus permita. Quer dizer, você peca tanto, você desobedece, se rebela tanto contra Deus, que Deus acaba dizendo: tá bom, você quer sofrer as consequências, tá permitido. Aí o mal entra e começa a desgraçar, começa a atingir a saúde, as finanças, a união da família, sabe? Começa a falir a empresa, os negócios, porque está aqui, irmãos, olha, a extensão da maldição. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 28, pastora Cida, é aquele capítulo onde 6 tribos ficam no Monte Gerizim e proferem bênçãos, e outras 6 tribos de Israel, que eram 12, ficam no Monte Ebal, profetizando e declarando as maldições sobre aqueles que não derem ouvido à voz do Senhor, aqueles que não cuidarem em obedecer a Deus, os seus estatutos, os seus mandamentos, não quer ser dizimista, não quer se batizar nas águas, não quer obedecer a palavra, não quer orar, não quer ser cheio do Espírito Santo, não quer perdoar, não quer buscar a Deus, então virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. Olha a extensão da maldição na vida de uma pessoa. Maldito serás na cidade, na tua casa, na tua convivência, e maldito serás no campo, nos teus trabalhos, na tua labuta. Maldito será o teu cesto e a tua amassadeira, ou seja, o teu trabalho, a tua despensa será esvaziada. Você não terá o que comer, se endividará para comer. Maldito o fruto do teu ventre, teus filhos serão atingidos. Olha que coisa horrível, irmão. Lembra que eu preguei aqui sobre a viúva, esposa de um filho de profeta que morreu e deixou uma dívida enorme, e essa maldição ia levar os filhos cativos, escravos. Um pai e uma mãe que não cuidam de obedecer a Deus acabam por trazer maldições para os seus próprios filhos, se eles não conhecerem a verdade a tempo. O fruto da tua terra, as crias das tuas vacas, isso aqui é os teus bens. Os teus bens não serão suficientes, não serão bastante, sabe? O carro vai dar problema toda semana, a casa vai ter pragas invadindo a casa. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O que quer dizer isso? Você vai detestar chegar em casa e vai odiar ter que sair dela. Quando você vai para o trabalho, vai triste, vai pesado. Chegou a hora de voltar para casa, você vai começar a se angustiar, porque maldito serás ao entrar e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição, confusão, derrota, em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído por causa da maldade, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Aqui já diz tudo, irmão. Maldição vem sobre quem se rebela, quem se revolta, quem abandona o Deus da bênção. Ah, pastor, mas isso não pode acontecer com uma pessoa que serve a Deus, que adora a Deus. Me diga uma coisa, você já leu a história de Jó? Eu preciso ser bem sucinto, direto, objetivo, por causa do nosso horário que está voando. Lilian Freitas, exatamente, desobediência gera maldição, é a pura verdade. Você sabe por que Jó, você já leu a história de Jó? Jó perdeu a saúde, Jó perdeu os bens. Quando ele pensou que a tragédia, a calamidade estava pouca,
perdeu todos os filhos numa tragédia. Veio um tornado e derrubou a casa e matou todos os filhos de Jó. Quase se separa da esposa, porque a esposa chegou para ele e disse: assim como amaldiçoa, tu ainda espera em Deus, amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó disse: aceito o bem de Deus, não aceitaria o mal. Ele me deu, ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí você me pergunta: pastor, por que Jó aparece na Bíblia como um homem de Deus e foi alcançado por uma tragédia tão grande? Eu já expliquei aqui, irmãos, duas razões pelas quais Jó ele foi alcançado por isso, né? Por essa tragédia toda que alcançou Jó, sabe? Duas coisas. A primeira era que Jó tinha medo, ele tinha uma fé receosa, uma fé medrosa. Olha o que diz Jó, capítulo 3, versículo 25. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Jó tinha fé, mas ele tinha uma fé cheia de medos, cheia de receios. O que eu temia me sobreveio. Ele confiava em Deus, mas com reservas, com medo do amanhã, com medo. O que ele temia: vou perder meus filhos, meu Deus. E ele fazia sacrifícios, ele jejuava, mas esse medo não saía. Esse medo não saía do coração dele. E a Bíblia diz que o medo anula a fé. Essa foi uma das causas que Deus precisou tratar em Jó. Para ele perder o medo. É por isso que no final do livro de Jó, capítulo 42, ele diz: eu sei que nenhum dos teus propósitos pode ser anulado, pode ser detido. Agora a fé de Jó diz: não, só vai acontecer na minha vida aquilo que é propósito de Deus na minha vida. Está entendendo? Por que essa maldição caiu sobre Jó? Porque ele tinha uma fé receosa. A segunda razão pela qual Jó foi tratado debaixo desse processo de maldição: Jó tinha um orgulho religioso naquilo que ele fazia, na sua própria justiça. Escute o que eu vou dizer. Jó era orgulhoso em sua própria justiça. Ele se achava bom. Olha o que diz Jó 31, versículo 6. Pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Ele está pedindo para ser julgado, pesado em balanças fiéis. Será que Deus não encontra erro, falha, pecado no mais justo, no mais santo dos homens? Por várias vezes Jó diz que ele ajudou o necessitado, ele nunca fechou a porta para ninguém, mas nada disso pode ser colocado diante de Deus para a nossa própria justificação. A nossa justiça precisa vir de Deus. A nossa justiça é o Senhor. Aí você talvez diz: não, pastor, mas não foi maldição na vida de Jó. Amados, perder todos os bens, e em menos de uma semana, em menos de um mês, perder os filhos, perder a saúde, ser alcançado por toda essa calamidade. Se isso, meu amado, não for maldição, ninguém mais sabe o que é maldição. Essa maldição foi permitida por Deus,
E você pode olhar no texto de Jó, que quem está por trás disso? Quem? Satanás, o diabo, o mal, porque ele deu legalidade, porque ele permitiu, porque ele deu poder a Satanás para realmente pedir para se andar com a vida dele. E Deus permitiu, às vezes permite, às vezes não permite, mesmo a gente dando vez, mesmo a gente dando autoridade, às vezes o Senhor não deixa. Lembra que Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai pela tua fé, para que a tua fé não desfaleça. Jó estava preparado para enfrentar isso. E na realidade, por trás de tudo isso, Deus queria tratar essa fé vacilante e queria tratar esse orgulho de Jó, porque lá nos últimos capítulos, Deus cala Jó, Deus humilha Jó. Deus chega para Jó e disse: tu sabe onde os relâmpagos moram? Por acaso tu já viu os cristais de neve? Já viu a neve de perto? Só hoje os cientistas viram que a neve é feita de cristais hexagonais, 6 lados cada um, e nenhum cristal é igual ao outro. Isso forma neve. O Senhor humilhou a Jó para a posição dele. O Senhor disse: Jó, fica no teu lugar de homem, de ser humano, de limitado. E Deus começou a falar da grandeza dele. É só você olhar os últimos capítulos de Jó. Depois de Eliú, só Deus fala e Jó se cala. Há muita gente sofrendo maldições, pastora Cida, porque fala demais, porque argumenta demais com Deus, porque questiona demais com Deus. Eliú chegou para Jó e disse: por que você reclama que Deus não dá satisfação? Deus fala com o homem, fala uma vez, fala 3 vezes, fala com ele na enfermidade, no leito da enfermidade. O homem é que não atenta para a voz de Deus. O homem é que não presta atenção no que Deus está falando. Entendeu, irmãos? O homem é que não presta atenção, e Jó era assim. Já no final do livro, não, Jó mudou. Aí Jó disse: não, o Senhor é grande, quem é justo perante Ele, né? Eu te conhecia de ouvir. Olha ele confessando a fé: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos amados, se não atentarmos para a grandeza de Deus, se nós não pararmos de questionar os métodos, o tempo de Deus, nós podemos abrir brechas, nós podemos dar legalidade para as maldições entrarem. Não obedecemos a palavra. Sabe aquelas pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91 para se livrar das maldições, mas ele nem sabe o que está escrito no Salmo 91. Ele abre no Salmo 91, se for Bíblia católica é no Salmo 90, para proteger a casa dele, mas ele não lê. Não adianta usar a Bíblia como talismã, como amuleto da sorte, se você não quer ler, não quer aprender o que Deus diz, o que a palavra de Deus te ensina. É por isso que nós temos tantas pessoas amarradas, atadas, prejudicadas, sofrendo, porque não querem levar Deus a sério. Não querem levar Deus a sério. Ah, pastor, mas isso era o Antigo Testamento, isso não acontece mais hoje no Novo Testamento. Deixa eu lhe mostrar Atos capítulo 5. Atos 5, eu vou resumir. Um casal chamado Ananias e Safira, toda a comunidade estavam trazendo ofertas, estavam trazendo dízimos, estavam trazendo dinheiros e colocavam aos pés dos apóstolos. E entre eles veio um homem e uma mulher chamada Ananias, trazendo uma oferta. E Pedro disse assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo,
e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja só, pastora Cida, ele vendeu uma fazenda, pegou o dinheiro. Naquela época estavam vendendo a fazenda e entregando o dinheiro todo para a obra de Deus. Ele vendeu uma fazenda e ele veio com cara, com aparência de que estava dando todo o dinheiro. Quando ele chegou lá e disse que estava dando todo o dinheiro, o Espírito Santo revelou a Pedro: Ananias, a fazenda era tua, se guardasse era para ti, se vendesse o dinheiro estava na tua mão. Mas por que você só dá se quiser? Agora se dá, dê com sinceridade, dê com honestidade, dê com fidelidade. Não roube a Deus nos dízimos, não roube a Deus nas ofertas, não tente enganar a Deus. Quanto mais avivamento houver, pastora Cida, quanto mais os líderes, os pastores forem homens de Deus, sinceros, honestos, fiéis, mais Deus vai exigir fidelidade da igreja. Há um texto da Bíblia, não estou lembrado onde está escrito, diz assim: toda desobediência será punida quando a vossa obediência for cumprida. Não acontece mais isso porque está faltando muito Pedro, está faltando muito João, muita unção. Ananias e Safira, irmãos, por tentar enganar os apóstolos, por tentar enganar o Espírito Santo, por tentar ludibriar a igreja, com dinheiro que é seu, você dá se quiser, mas a desobediência é tentar enganar, tentar ludibriar os pastores, é ludibriar o Espírito Santo. Você lembra que Saulo perseguia os crentes, e Jesus disse: por que me persegues? Quem tenta enganar pastor de verdade, pastor sincero, pastor honesto, pastor fiel, no fundo está tentando enganar Deus. E Ananias e Safira caíram mortos, pastora Cida. Na igreja primitiva, tinham acabado de ser batizados com o Espírito Santo os apóstolos. Não foi Ananias e Safira, os apóstolos tinham acabado de receber o Espírito Santo. Em Atos 2, estavam vivendo o avivamento. Deus matou, Deus, não foi Pedro, Deus matou Ananias e Safira pela rebeldia deles em pleno avivamento. Irmãos, eu fico assustado quando eu vejo crentes irreverentes, quando eu vejo crentes desrespeitando a presença de Deus. Sabe, nós estamos num culto, fogo caindo, a palavra de Deus sendo pregada, e gente desligada, andando, sabe? Ou às vezes pessoas prometendo fazer coisas para Deus. Não, quando Deus me abençoar, eu vou buscar, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou, e cadê você? Cadê você? Você falha comigo, você falta comigo, você zomba de mim, você escarnece de mim, mas de Deus ninguém escarnece, de Deus ninguém zomba, entendeu? Por isso que a Bíblia diz: se fizer um voto, pague, cumpra. Por quê? Porque você está fazendo com Deus. Não é verdade? Eu vou mostrar mais um aqui, também de 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios 11 diz assim no versículo 29. Vai aí, Luiz Eduardo. 1 Coríntios 11, 29. 29 e 30. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quem toma santa ceia de maneira irreverente, de maneira irresponsável, não sabe que aquilo é o corpo, é o sangue de Cristo,
É pessoas que participam da ceia, mas depois estão bebendo cachaça, estão fumando droga, estão se rebelando contra o pastor, falando mal do pastor, e depois está na Santa Ceia. Ei! Aquilo é o corpo de Cristo, aquilo é o sangue do Cordeiro, elementos da nova e eterna aliança. Se você participa da Santa Ceia sem o devido temor, responsabilidade, amor, querido, você participa indignamente, sem reverência, sem temor, sem alegria. Jesus, isso é o teu sangue, isso é o teu corpo. Eu preciso buscar mais, eu preciso ser mais crente. Se você não tem esse temor e essa consideração, você está participando indignamente. E aí diz que come e bebe para a sua própria condenação. O que é a palavra condenação? É a palavra do Novo Testamento que significa maldição. Por causa disso, olha o que Paulo diz: por causa disso, por essa participação da ceia, irreverente, rebelde, desobediente, se é desordenado, você não quer obedecer a Deus e participa da ceia, por quê? A Bíblia diz assim: por isso há muito entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Dormir aqui é morrer. Morrer, na linguagem de Paulo aqui, dormir é morrer. Quer dizer, tem gente fraca, tem gente doente, porque vai participar da ceia sem considerar a comunhão da igreja. Sabe aquele crente que só vem na igreja quando é festa, só vem na igreja quando tem alguma coisa, né, festiva, algum presente? Sabe aquele crente que não leva a sério o que o pastor diz, que está papagaiando a doutrina do Senhor, que no carnaval está lá de fantasia, daqui a pouco está na igreja e participa da ceia? Filho, você está atraindo condenação, maldição para a sua vida, para a sua vida. Se você ama o Senhor, você está na igreja, você está buscando a Deus, você tem pecado. Todos nós pecamos, né? Como o pastor diz, às vezes a mulher é abandonada pelo marido, mas ela está na igreja, ela está buscando ao Senhor, ela está buscando a presença de Deus, e vai ser proibida de tomar ceia? Não. A graça de Deus, muita gente não entende por causa disso. Ela está buscando ao Senhor, apesar das lutas, dos erros, das falhas dela, ela está buscando ao Senhor com sinceridade do coração. Eu estou me referindo aqui a gente que não discerne, não respeita, não tem entendimento do corpo de Cristo. E estas pessoas que não respeitam pastor, não respeitam a igreja, não mede palavras para falar das autoridades espirituais, vai sofrer maldição na vida. Os negócios não vão bem, a saúde vai ficar abalada, vai passar dificuldade. Por quê? Porque não discerne o corpo, o pão, o sangue, a igreja de Jesus. E há uns que vão ficar fracos, nunca se fortalece, nunca tem renovo. Outros vão ficar doentes, não tem remédio que cure. E outros vão morrer antes do tempo. Outros vão morrer antes do tempo. Vão partir antes do tempo. Deus tem uma história muito grande para você, mas você não obedece. Você está aí xingando, você está aí falando mal, né? Falando mal. Eu não sei como as pessoas trocam de pastor como quem troca de camisa durante o dia, sabe? Deixa um pastor sério, um pastor que ensina a palavra com amor, com simplicidade, com clareza, e vai procurar outras pessoas que você não sabe nem quem é. Quem deixa o cajado da fidelidade vai ser apacentado pelo cajado do adultério, do ímpio, com cara de religioso, com cara de pastor. Isso é maldição, gente.
Em Malaquias capítulo 3, pastora, diz que esses pastores infiéis, Deus disse: eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Um pastor infiel abençoa, o crente é amaldiçoado. A bênção dele é amaldiçoada. Um pastor infiel, traidor, que não sabe ser fiel a outros pastores, esse pastor linguarudo que fala mal dos outros, na hora que ele der a bênção no seu casamento vai entrar em parafuso, seu casamento vai para bancarrota. Está escrito, irmão. Eu não quero ser abençoado por Saul, eu quero a bênção de Davi. Eu não quero bênção de Rubem, eu quero bênção de José. Eu não quero bênção de fariseu, de saduceu, eu quero bênção do meu Cristo, do meu Senhor. É por isso que a gente está vendo essa bagunça na igreja, no reino de Deus. Por quê? Pessoas que são profetas de maldição, profetizam bênção, mas ele vive uma vida dupla, ele vive uma vida disfarçada, tem uma boca podre falando mal dos outros. A bênção dele será amaldiçoada. Muitos saem da igreja do jeito que chegou. É verdade, Laiane. Não dão ouvido à palavra, não querem obedecer a palavra. Os mandamentos do Senhor não são pesados, irmão. Não são pesados. Para quem nasceu de novo, para quem tem a natureza de Cristo, para quem ama Jesus, estar na igreja é ótimo. Eu preguei no Pocinho de Jacó essa semana, quando o pai diz para o filho: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Eu pensava que estar comigo, que estar em casa era festa para você. Tem gente que só é festa se receber oportunidade, se receber salário, se receber bênçãos e bênçãos, se for honrado, se for aplaudido, se estiver no holofotes, né? No palco. Se estiver na igreja, cantando, adorando, indo da harpa, ele não acha bom, não é festa para ele. Estar com Jesus é festa, meu irmão. Estar com Jesus é festa, seja na porta da igreja ou no púlpito, seja sentado no banco ou cantando lá no microfone, seja varrendo a igreja, lavando os banheiros ou sendo um pregador do evangelho, não importa. Estar com Cristo é festa. Mas muita gente não tem esse discernimento e vão ficar fracos, vão ficar doentes e vão morrer cedo, porque não obedecem à palavra do Senhor. Não querem ouvir a palavra de Deus. É a verdade, irmão. Se a gente chegasse por aí nas igrejas, aqui na Pão da Vida é só bênção, é só profetizando bênção. Tu vai receber um carro, vai receber tua casa, vai. Aí todo mundo quer, todo mundo gosta. Mas quando vê uma palavra como essa, vamos obedecer. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos ser fiel. Vamos discernir a coisa direito. Ou você vai atrás do bonzinho, do profeta bonzinho que só tem palavra boa para você. Você não vai seguir Jesus. Jesus tem palavras duras, realistas, verdadeiras. Aliás, a verdade é que liberta. A mentira afaga, a mentira massageia o ego, a mentira te bajula, a mentira te elogia demais. A verdade te liberta, a verdade te santifica. Aleluia! Pastor, o que eu faço, pastor? A maldição entra. O emprego não vai bem, as finanças, o devorador vem. Primeira coisa que você precisa fazer, querido, em nome de Jesus, é decidir conhecer a Deus e segui-lo de todo o seu coração. Todo o seu coração. Seja submisso a um pastor, enquanto ele for submisso a palavra de Deus. Entendeu? Porque a Bíblia diz em Provérbios 26, versículo 2: como o pássaro a vaguear, a andorinha sem ninho, assim a maldição sem causa não virá.
se não houver causa, se não houver legalidade, se não houver autoridade, a maldição não entra. Se estivermos orando, se estivermos confiando na justiça de Deus, na justiça de Cristo. Quem sou eu, irmão? Henrique Jorge. Eu sou fraco, sou um ser humano, cheio de defeitos, mas eu me escondo na sombra daquele que não falha. Aleluia. Eu sou fraco. Eu luto comigo mesmo todos os dias. Mas sabe o que eu mais faço? Me escondo na sombra do Onipotente, no refúgio do Altíssimo. É ali que eu me escondo. Tem um hino que diz assim: esconda-me onde o orgulho não me acha, onde o aplauso não me embriaga. Esconda-me, Senhor. Esconda-se em Jesus. Esconda-se em Jesus. Esconda-se na presença de Deus. E a Bíblia diz no Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, maldições, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Deus te guardará. Em Êxodo, quando as 10 pragas vieram sobre o Egito, Israel foi guardado. Israel foi, as pragas caindo pelo Egito, Israel estava no Egito, mas onde Israel habitava, a bênção de Deus guardava. As maldições cairão em volta da sua casa, mas você vai estar orando, vai buscar a Deus, vai estar louvando ao Senhor, ao invés de ficar dizendo palavrão, falando mal dos outros, querendo negar a fé, você vai estar glorificando a Deus. A tua casa estará debaixo da bênção de Deus. Debaixo da bênção de Deus. A história de Jericó é muito forte, irmãos. Quando Josué foi pela ordem de Deus derrubar as muralhas de Jericó, as muralhas caíram da cidade. Mas Raabe, a prostituta que guardou o povo de Israel, Raabe que temeu ao Senhor e pendurou um fio vermelho na janela da sua casa, ela morava em cima do muro, mas o muro caiu. Caiu do lado direito, caiu do lado esquerdo, mas ela ficou guardada. Ela morava em cima do muro, mas o muro só não caiu onde Raabe morava, porque aquele que ouve a palavra e não pratica, e não leva a sério, virá o vento, a chuva, a tempestade, e a casa vai cair, e grande será a ruína. Mas o que ouve a palavra e crê e guarda e cumpre a palavra, soprará os ventos, cairão as chuvas, correrão os rios, mas a sua casa estará edificada na rocha, e a bênção de Deus será na sua vida. Aleluia! Amados, pastor, o que eu faço? Minha família lançou maldições na minha vida. Há pessoas que já me ligaram dizendo: meu pai e minha mãe me ofereceram a entidades, a espíritos quando eu era criança. Me deram um nome de uma entidade espiritual religiosa. O que eu faço? O que eu faço? Renuncie isso. Quebre isso. Despedace isso na sua vida. Não aceite. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para ele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Condenação é maldição. Nenhuma maldição há para quem está em Cristo, escondido em Jesus, amando a Jesus, seguindo a Jesus, adorando a Jesus, louvando a Jesus, crendo em Jesus. Porque quem nele confia não será confundido. Não será confundido. Né? Então quebre. Eu renuncio. Irmãos, eu vou contar uma experiência minha, né? Eu não sei se alguns anos atrás eu
Eu estava pastoreando uma igreja e eu vi um pastor com um carrinho bem velhinho, um Corcel 2. Eu quis comprar aquele carro, falei com ele: pastor, me venda. Pela fé, irmão, não tinha dinheiro não. E foi com 15 dias, uma irmã comprou o carro e me deu o carro de presente. Eu vou resumir a história aqui. Só que aquele carro era bem velhinho, irmão, muito. Eu chegava em casa, era um barulhão de descarga furada, sabe? Ajeitei tudo, mas era um carro muito antigo. Eu comecei a orar para Deus me dar um carro mais novo, né? Senhor, me dá um carro mais novo para eu poder viajar, que isso aqui é perigoso ficar no meio da estrada. Um dia eu estava dirigindo esse carro e o Senhor disse: filho, encosta o carro. Eu encostei, sério. Poucas vezes Deus fez isso comigo. Encostei o carro e o Senhor disse: renuncie à maldição que havia sobre seu pai. Papai era aposentado federal, podia ter comprado um carro novo. Meus irmãos compraram um carro novo, meu pai não. O carro mais novo que meu pai teve foi uma Belina 1. Nem existe mais. Quando o Senhor me disse isso: quebre a maldição que há sobre seu pai. Eu encostei o carro, botei a mão no carro e disse: eu renuncio toda maldição que quer continuar a se perpetuar na minha vida. A partir de hoje, em nome de Jesus, Deus vai me dar vitória nisso. Irmão, naquela semana Deus me abençoou poderosamente. Troquei de carro, a minha vida cresceu, desatou, sabe? Por quê? Porque maldição é uma questão de aceitar também. A pessoa chega para você e diz: você nunca vai prestar, você nunca vai ter vitória na vida, você nunca vai ter sucesso, você nunca vai ter felicidade na vida. Você aceita, vai se arruinar, vai se desgraçar. Mas o que Deus diz para você? Eu te abençoarei, eu te levantarei, eu vou te honrar, eu vou abrir as portas, eu vou sarar as tuas enfermidades, eu vou renovar a tua juventude, eu vou te fazer dar fruto ainda na velhice. Você vai receber o que os homens dizem ou o que Deus decretou sobre você. Entendeu, irmãos? Não aceite: ai, meu pai, minha mãe, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Isso é evangelho da Gabriela, meu irmão. Né? Não. O evangelho de Jesus é diferente. Você nasceu assim, desprezado, rejeitado, nasceu debaixo de maldições. Os pais te entregaram a pombagira, a seja quem for, a entidades religiosas, mas agora você aceitou Jesus, agora você está em Cristo. 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, tudo se faz novo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Encontrar-se com Deus, ter um encontro com Deus, é romper com as maldições que habitavam a minha vida. Não, eu não vou viver uma vida sofrida que meus avós sofreram, que meu pai sofreu. Não, eles trabalharam para eu ter uma vida melhor. Por que eu vou aceitar? Eu quero que você reconheça e diga isso. Eu quero que você creia e diga isso. Que você creia nisso, né? Que você diga: meu Deus, não é porque meu avô bebeu, meu pai bebeu, que eu vou ser alcoólatra. Ah, não é porque meus avós e meus pais viveram uma vida de prostituição que eu vou viver uma vida de prostituição. Não foram felizes no casamento, eu não vou ser feliz. Ah, nunca tiveram nada, eu também não vou ter nada. Não, hoje, sua história muda. Hoje, sua história muda. Porque o evangelho é poder de Deus para salvação. Aleluia! Hoje se quebram essas maldições, hoje se quebram essas correntes e essas amarras da sua vida.
de não terminar o que começa, de não concluir o que você construiu, de não ver construída a sua vida. Agora pare de questionar, pare de reclamar e trabalhe na presença de Deus. Trabalhe com a fé, não com a reclamação e a dúvida. Trabalhe com a fé. Chega de murmuração, chega de queixume, chega de lamentação. Trabalhe com a fé, fale pela fé, ande pela fé, viva pela fé, seja cheio do Espírito Santo pela fé. Senhor, hoje o dia está difícil, hoje o dia está ruim, esse mês foi ruim, mas o mês que vem eu vou bater metas, eu vou estabelecer metas, eu vou estabelecer motivos, objetivos, eu vou sair desse momento, dessa dificuldade e vou ver a bondade de Deus na minha vida. Meu amigo, ou você crê, ou você morre. Ou você trabalha com a fé, ou você não vai sair do lugar. Eu passei por uma depressão alguns anos atrás, e eu me vi parado num canto, sabe? Por mais que eu me esforçasse, eu não saía, porque eu não estava acreditando em mim, eu não estava trabalhando com fé, eu estava trabalhando com sentimentos, eu estava trabalhando com as circunstâncias mudam, sentimentos mudam, mas aquele que crê permanecerá para sempre. Aleluia, aleluia. Receba, meu irmão. Pegue seu dinheiro hoje, o dinheiro que você tiver na carteira, bota em cima da mesa, olha para ele e diz: em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu dou ordem ao devorador, a todo espírito de miséria, que saia da minha vida, saia da minha casa. Todo espírito que amarrou as bênçãos na minha vida, hoje estão repreendidos, e a bênção do Senhor vai entrar. Abra a janela, as portas e diga: bênção de Deus, entre na minha casa. Jesus reina nessa casa. Aí você vai entronizar Jesus, vai louvar, vai glorificar. Não aceite o diabo dobrar a sua fé. Não aceite. Não aceite. Não se dirija pelo que você sente. Se dirija pelo que Ele diz. Pelo que Ele diz. Se Ele diz que você é mais que vencedor, se Ele diz que você é filho, se Ele diz que você é herdeiro, se Ele diz que você pode, você pode. Se Ele diz que você vai, você vai. Se Ele diz que você é, você é. Aleluia. Não importa o que você está passando hoje, sentindo hoje, amanhã será diferente. Tome posição, tome atitude, creia no nome de Jesus e receba essa bênção aí. Receba. Seja fiel no dízimo, tore onde torar, seja fiel na oferta, seja fiel na oração. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. A história da minha família muda a partir de agora. Muda na minha vida. Muda na minha vida. Agora será uma história de bênção. Agora será uma história de alegria e de vitória no nome do Senhor Jesus. Eu vou botar aquele louvor, para a gente terminar. Só para terminar, glória a Deus. Só para terminar essa bênção na sua vida. Porque a bênção de Deus virá sobre você.